Olá para você que está neste momento assistindo ao programa Novo Mundo com Vida. Eu me chamo Bianca Palharim e estarei com você do início ao fim, onde toda semana teremos um novo episódio com entrevistas de convidados exclusivamente pensando em você que está em busca de notícia verdadeira, de orientação precisa, mas principalmente de informação com credibilidade. E tudo sempre com embasamento científico e humanizado. Cada novo programa tem sua exibição toda quinta-feira às 17 horas, com reprises às sextas, sábados e domingos. Hoje, em nosso programa, preparamos algumas atrações que eu garanto você irá gostar e achar muito interessante. É o programa Novo Mundo com Vida. Aqui você encontra e se atualiza sobre saúde mental, dependência química e diversos outros temas relacionados. Fique com a gente e acompanhe. Você está assistindo ao programa Novo Mundo com Vida. E hoje vamos tratar de um tema que muitas vezes, dentro das conversas e discussões sobre a dependência química, ele às vezes me parece um assunto meio que esquecido. A recuperação. O que é uma recuperação? Que modelos e tipos existem? Seus conceitos, mitos, verdades. A gente vai tratar sobre isso neste programa, mas antes vamos apresentar nossos convidados. Hoje temos a honra de receber dois especialistas, o Dr. Guilherme Messas, que hoje está como psiquiatra e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E, ao seu lado, Rafael Leite, que é psicólogo clínico e está hoje como coordenador terapêutico da Plena Recuperação, que funciona como uma residência terapêutica aqui na capital de São Paulo. Olá, doutor Guilherme, olá, Rafael, sejam muito bem-vindos. Olá, Bianca, olá, Rafael, olá, telespectadores, é uma honra para mim estar presente nesse programa. Olá, Bianca, olá, doutor. Também agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Começando já então com essa pergunta, que é uma pergunta que paira mesmo no ar como um norte até para muitos que nos assistem e não sabem, tem confusão até sobre o que é recuperação. Muito bem. A noção de recuperação, na verdade, melhor seria se disséssemos as noções de recuperação, porque as pessoas vão ouvir muitos conceitos diferentes de recuperação. E isso não é um problema, porque por todos eles existe uma noção única, que é a mais importante, que significa: recuperação é a colocação do foco, quando se pensa em dependência química, e os transtornos mentais também, mas quando se pensa em dependência química, é a colocação do foco na pessoa e não no problema. O que não quer dizer negligenciar o problema, muito pelo contrário, mas quer dizer personalizar a questão. Ou seja, uma pessoa em recuperação é uma pessoa que busca a superação de um problema pela via da busca de um sentido pela vida e pela manutenção desse sentido da vida que ela escolheu buscar. Portanto, a recuperação é um contínuo processo. É um processo de transformar a própria vida a partir dos próprios valores, a partir dos próprios conceitos e solicitar auxílio de pares, auxílio de técnicos da saúde mental, auxílio da sociedade, com essa finalidade de buscar um sentido, manter-se num sentido para a própria vida. Essa é a noção moderna de recuperação. Rafael, por que você pensa que é tão importante definir esse conceito?
E se você pensa que sim ou que não, por que você acha que não existe assim uma forma fácil de entender recuperação? Eu penso que porque durante o tratamento, nós vamos lidar com uma infinidade de temas, né? Que é característica, por isso que é tão desafiador. Né? Então, não existe uma única causa, um único motivo, mas sim uma interação desses pontos que o professor mencionou, que são um material riquíssimo para a gente auxiliar esse indivíduo a entrar em contato com esse novo sentido, com a ressignificação desses valores. Então, nós vamos observar, sim, os prejuízos, a forma como aquele transtorno, o curso, né, da doença, como ela se instalou, se desenvolveu e o estado atual, mas definir o que é recuperação, por se tratar de algo tão pessoal, tão a ver com a experiência de cada um, nós vamos ter algumas coisas semelhantes, alguns pontos de concordância, mas também abre campo para essa infinidade de possibilidades de recuperação, né? Das recuperações. Né? Rafael, você falou sobre doença, esse termo. É um termo que é verdade? Como assim doença? Por que doença? Porque talvez muitas pessoas tenham associado a ideia de doença com outro tipo de situação, né? Tipo, o organismo, sei lá, sofrendo ali por causa de um vírus, de uma bactéria, enfim, de uma enfermidade em algum tipo de órgão. Então, afinal de contas, por que é uma doença? Pensar no sentido da desorganização, né, de um funcionamento saudável, né, da pessoa como um todo. Né, o conceito mais básico de doença, né, essa desorganização, seja na regulação emocional, em outras funções vitais que são atravessadas por essa questão da dependência, do transtorno por uso de substâncias. Né? Então, como o professor falou, não negligenciar a parte orgânica, né? A parte do adoecimento nesse sentido, né? E trazer à tona os significados, que o adoecimento ele vai ter um significado para cada indivíduo. Né? Doutor Guilherme, o que você pensa sobre esse conceito, então? Conforme conforme o Rafael falou, você acredita que é mais uma questão até desse funcionamento em sociedade também, ou realmente algum dos órgãos, tipo o cérebro, é afetado pela dependência química? Essa alteração, ela é permanente? Por exemplo, o paciente, né, a pessoa que está buscando a recuperação, ela não pode até, talvez, passar pela recuperação e continuar usando esporadicamente, ou vira como uma alergia, assim, no cérebro a qualquer tipo de substância? Muito bem. Esse é um assunto complexo, e todo assunto complexo deixa as pessoas envolvidas, as famílias envolvidas um pouco perdidas, porque para todo assunto complexo tem uma resposta simples que não é verdadeira. Então eu vou tentar, de uma maneira simples, responder aquilo que é complexo. A gente tem que pensar um problema ligado ao abuso ou dependência de uma droga como um problema que, chamemos do que quisermos chamar, é uma alteração global da capacidade da pessoa se fazer história de vida. O que somos nós? Nós somos a capacidade de nos desenvolvermos como uma história de vida a partir das nossas relações, dos nossos valores, das nossas ideias de nós mesmos, da nossa imaginação, da nossa participação na sociedade. Nós somos isso, nós somos, querendo ou não, história. A dependência química, de certa maneira, é um movimento que vai contra a nossa construção de história. É um girar em torno de si mesmo, um ponto morto, um ciclo vicioso que faz com que a pessoa não consiga viver sequer a partir do que ela julga correto para si mesma. É como se viver fosse caminhar, navegar para certa direção, e a dependência química é algo que se coloca contra isso, uma contracorrenteza. É um mecanismo de memória, vamos dizer assim, usando um pouco como metáfora. Existe dentro disso também doenças. O que eu quero dizer? Uma pessoa que usa certas substâncias por muito tempo, vamos dar exemplo de substância cocaína, crack, substâncias que fazem
constrição, redução de artérias. Podem sim ter lesões cerebrais. Então pode acontecer, principalmente nos casos mais graves, que existam dentro da dependência química a instalação de algumas doenças cerebrais. Não é a maioria dos casos, é a minoria dos casos. Isso não quer dizer que dependência química seja uma doença cerebral. Isso tem que ser dito um pouco em perspectiva histórica. Quando se trouxe a ideia de dependência química como uma doença do cérebro, se tentou, com uma boa intenção, dizer que essas pessoas que disso sofrem não eram pessoas com defeito de caráter. Eram pessoas que, sim, sofriam algo que ia além da vontade delas. E aí se montou essa ideia de doença cerebral. Mas depois de 20, 30 anos dessa ideia, o tiro saiu pela culatra. Porque se mostrou que, na verdade, ao dizer que dependência química era uma doença cerebral, você acabou esquecendo a ideia de que o tratamento não é um tratamento neurológico. O tratamento é um tratamento da pessoa. E justamente ao identificar a pessoa como centro, que nasce, que começa a tomar protagonismo, esse conceito nosso de recuperação. O conceito de recuperação ele só faz sentido se a gente conseguir entender a dependência química como um problema integral da pessoa, que pode ter doenças dentro, às vezes até cerebrais, mas que não é, na sua origem e na sua maioria, uma doença cerebral. Doença cerebral, doença, tem tratamento fisiológico, da fisiologia do corpo. Tratamento para a existência da dependência química, ele requer um processo mais complexo, mais personalizado, que a noção de recuperação. É fantástico até trazer essa definição, porque é um mito que cai, esse de que é uma doença no cérebro. Eu já havia lido em diversos lugares esse conceito, é uma doença no cérebro. Embora também tenha toda essa complexidade que você falou, quem ganharia com uma definição mais clara? E essa conversa está mesmo muito interessante, então fique conosco porque voltamos em alguns instantes. Nós somos pautados em protocolos, em ética, em moral também. E quando eu digo isso, aqui não é permitido, claro, o uso de substâncias, que se traga substâncias. Muito claro para o paciente, quando ele chega aqui, assinar o termo de tratamento. Quando ele assina esse termo, é o compromisso de que ele sabe que o pedido de ajuda está na frente dele e que a equipe vai debruçar sobre o caso dele, vai trazer opções, dicas e resultados. E nós vamos sim contar para ele a realidade do que está acontecendo. Quando ele assina o nosso termo de tratamento, significa que ele está aberto para receber o atendimento profissional. Do termo de tratamento, que o paciente se coloca nessa condição, do pedido de ajuda, nós não estamos sendo permissivos. Nós podemos flexibilizar as questões de abordagem. É a utilização do celular, do notebook, do tablet, mas para razões que sejam conscientes e assertivas. Preciso trabalhar? Vou trabalhar. Estou fazendo minha faculdade semipresencial, online, EAD? Vou utilizar esse tempo para resolver isso. Uma situação latente ou aguda de um ressentimento, de uma angústia, de uma vitória ou de uma derrota desse paciente, ela vai estar presente no dia a dia dele. Nós preparamos cronogramas semanais exatamente para abordar assuntos que possam trazê-lo à sanidade, que possa trazer uma autoestima e um direcionamento terapêutico. Conforme a gente já comentou, a família também busca um resultado. E nós investimos o nosso tempo para o sucesso do paciente. Com mais de 13 anos de experiência, atendendo e tratando doenças relacionadas à saúde mental, ao alcoolismo e à dependência química,
É parte de nossa missão garantir o bem-estar de nossos pacientes. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável e segura área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Você está assistindo ao programa Novo Mundo com Vida. E hoje estamos falando sobre diversos temas relacionados à recuperação. Eu estou aqui conversando com os convidados, o psiquiatra Dr. Guilherme Messas e o psicólogo Rafael Leite. Conversando aqui no intervalo, uma coisa me despertou a curiosidade. É verdade que muitos colegas que tratam ou orientam seus pacientes, eles não têm a mínima noção sobre o que é uma recuperação? É isso mesmo, doutor Guilherme? Sim, infelizmente essa é uma situação existente e uma situação que tende a ser contornada com o passar dos anos. A noção de recuperação, ela ainda não é uma noção muito difundida. E justamente ela não é porque ela nasce e vai ganhando espaço gradualmente a partir da iniciativa das próprias pessoas que experimentam o problema, dos próprios usuários, das pessoas que têm ou tiveram adição e que foram cunhando essa noção de recuperação. A noção de tratamento, ela vem, por outro lado, das pessoas que são formadas profissionalmente, tecnicamente, para tratar as pessoas. Leia-se os psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e todas as profissões relacionadas a isso. Gradualmente, e principalmente nos últimos anos, o que há de mais moderno no mundo da saúde mental é a aproximação da expertise, do treino, do conhecimento das pessoas treinadas profissionalmente, com a expertise, a experiência pessoal e o próprio treino das pessoas que vivem ou viveram os problemas, que são as pessoas em recuperação. E, portanto, como eu disse, é a vanguarda do que se faz em saúde mental atualmente, a tendência a aproximar a palavra aproximação com a palavra tratamento, pois o tratamento deve servir aos propósitos das pessoas. E os propósitos das pessoas se reúnem na palavra recuperação. Então, portanto, ainda existe isso, que é mais uma ignorância do conceito do que uma resistência propriamente dita ao conceito, mas que deve se diminuir nos próximos anos, justamente por iniciativas como esta, que tenta esclarecer a população como um todo o que há de similitude entre a noção de recuperação e a clássica noção de tratamento. Rafael, na sua experiência, tratando tantos pacientes, você notou até esse tipo de conceito onde eu já vi muita gente, até conheço pessoas que falam assim, que o problema era a droga. Então, bebida pode, né? Então, até com aquela ideia de que maconha, por exemplo, né? Que a cannabis não é uma droga pesada e o problema era aquela droga pesada. No teu modo de entender isso, a recuperação ela não está acontecendo quando a pessoa ingere álcool ou outro tipo de droga? O que você pensa sobre isso? E se você já lidou com pacientes que
defendiam isso, por exemplo. Muito, muito mesmo. Na verdade, ocorre que existe também um primeiro movimento de desconstrução de todos esses olhares, de todos esses anseios. É natural que quem chega, tanto o paciente quanto o seu familiar, eles chegam ansiosos até por entender o que é essa recuperação. Então, será que a recuperação é somente estar abstêmio? Será que a recuperação é voltar ao mercado de trabalho? Será que eu vou estar recuperado se eu conseguir curtir minha família, né, e me abster de todas as drogas? A maioria dos modelos de tratamento que eu trabalhei foi o da abstinência total. Já tive experiência num outro modelo com redução de danos, que também é uma área extremamente polêmica, né, e polarizada hoje em dia. Mas o setting terapêutico, no meu caso hoje na residência terapêutica, a função é promover um espaço exatamente para a livre expressão dessas dúvidas, desses anseios, né, e construir ao longo, né, dessa jornada esse conceito de saúde, né, de ter uma nova perspectiva de vida, de propósito do indivíduo, dos seus familiares. Então, a recuperação ela vai cada vez mais, esse conceito vai se ampliando cada vez mais, em que nós permitimos que essas dúvidas, esses manejos diários, eles vão se acontecendo também. Então, é construído junto com o indivíduo essa noção de uma reorganização global, né, da vida. Na residência a gente fala muito disso, de projeto de vida, de ressocializar, não só de voltar a um convívio social abstêmio, mas com prazer, com realização. Eu acredito que a recuperação ela tem muito também desse sentido de voltar a se sentir realizado com a vida, né? E o setting terapêutico, o ambiente terapêutico, ele promove essa livre expressão do que é realização. Uma coisa é realização para mim e outra para o outro, né? Então, a gente vai nesse sentido de construção desse conceito aí de recuperação. Então, o que você está falando é que, no teu modo de enxergar, a recuperação não é só a abstinência. Há também toda a parte ali de integração com a sociedade, de uma harmonia interior, uma busca por sentido, seria isso? Sim. Nós tratamos, por exemplo, a questão das crenças relacionadas a qual substância é mais ou menos prejudicial, qual é legalizada, qual não é legalizada. Esses são temas que precisam também ser debatidos e ajudam e contribuem, né, para a conscientização, né, do indivíduo. E lidamos muito com essas questões no dia a dia, né? O que a gente entende, né, a recaída, né, o refazer o hábito, a gente entende que existe essa memória, né? Existem várias memórias que vão sendo desconstruídas e o aprendizado, né? A prevenção de recaída, ela vai nesse sentido de antecipar esses eventos, que nada mais comum para quem passou longos períodos da vida consumindo, ou tendo aquele hábito que é ritualístico, que está ligado a diversos estímulos, né, que está incrustado, né, na percepção da pessoa. Então é natural ter memórias, desejos, ter um significado, aquela busca do alívio, aquela busca do... Então a gente vai ajudando a ressignificar. E às vezes a pessoa ficou décadas usando, né? Então é o único jeito que a pessoa aprendeu a lidar com seus próprios conflitos. Não tem como proibir a pessoa de pensar ou de lembrar daqueles momentos, mas sim dar um novo sentido, um novo significado para isso. Doutor Guilherme, e na tua maneira até de lidar com seus pacientes, observando os comportamentos, o que você entende que ali está uma série de sinais que apontam para uma recaída, ou seja, a pessoa vai sair da recuperação? Veja, sair da recuperação é uma ameaça contínua para as pessoas. Isso é uma coisa que eu digo sempre e que é importante que as pessoas saibam e que os familiares saibam. Eu até costumo usar um exemplo fora da área de dependência. Pessoas que têm tendência a ganhar peso. De certa maneira, viver para elas é sempre colidir
com esse problema de poder ganhar peso a qualquer momento, de poder a vontade, a compulsão de comer demais acontecer subitamente. É a mesma ideia. Existe uma contínua ameaça, o que não quer dizer que a vida não possa se construir, mas quer dizer sim que a atenção é necessária a ser mantida continuamente. Isso não é um problema. Condições crônicas são assim. Os sinais habituais de recaída, em geral, acontecem quando alguma ameaça de instabilidade aparece no horizonte. Por exemplo, muitas vezes um trabalho novo, uma situação, uma viagem nova, uma situação de prazer nova. É ilusório achar que uma coisa ligada à memória, a aprendizado, à identidade, como dependência química, só aconteça nas situações ruins da vida. Na maioria das vezes, inclusive, elas acontecem, as recaídas, nas situações boas da mesmo? vida. Sim. A situação para uma recaída dentro de um processo global que vai bem de recuperação, os momentos de instabilidade para cima, onde um projeto de vida avança, são mais perigosos do que os momentos de queda, de certa maneira. O que você pensa que é a causa disso? Por quê? Como se a pessoa talvez pensasse, eu mereço um prêmio, ou não? Faz sentido? Faz sentido, mas eu gosto de pensar da seguinte maneira. A dependência química é uma experiência contra o tempo, onde a pessoa experimenta aquela emoção, tranquilidade, aquele prazer só. Ela viveu muitos anos vivendo um tom na vida só. O que acontece quando a vida começa a crescer novamente, em certas maneiras aparece uma instabilidade na consciência, uma inquietação, uma incerteza, uma dúvida ou mesmo uma expectativa. E a pessoa está treinada a tampar essas emoções com a emoção da euforia, do relaxamento completo que a dependência traz. Então, num certo grau, o risco maior é justamente para tampar essa instabilidade, muitas vezes boa, que é a raiz das recaídas. Fantástico, um tema tão complexo e você aqui conhecendo com detalhes, com tanta clareza. Olha, voltaremos em instantes com esta conversa maravilhosa. O grande perigo, principalmente das pessoas que trabalham na área de dependência química, é imaginar que sabem especificamente da legislação, que ela é muito complexa e ela está espaçada em vários diplomas e legais e infralegais, né, em resoluções, e atuar numa forma, né, ou numa internação, ou no acolhimento, de forma totalmente equivocada. A maioria dos erros que eu encontro quando eu chego para uma consultoria, o empresário ou a pessoa que está trabalhando ali, a equipe multidisciplinar, ela realmente acredita que aquilo está correto. Mas ela vai totalmente ao contrário da legislação. Muitas das confusões hoje, principalmente na parte de internação involuntária, é que muitas pessoas acham que ela pode ser feita na comunidade terapêutica. Na verdade, ela não pode ser feita em comunidade terapêutica, é acolhimento. Ela tem que ser feita em unidade de saúde, em clínica médica especializada, em hospital especializado. O procedimento todo é equivocado. Quem que pode chancelar aquela internação? Lembrando que internação, como eu já falei várias vezes, é ato médico, né? A familiar interna, o familiar requisita. Agora, quem efetivamente interna dentro de uma instituição de saúde, que é muito importante, é o médico. Então, assim, há muito equívoco na interpretação da legislação. E isso eu não estou falando só dos profissionais que atuam diretamente com a dependência química. Muitas vezes dos órgãos de fiscalização. Eu vou exemplificar uma situação muito corriqueira em relação à internação involuntária. Eu estou com um dependente químico em casa, em surto, em uso compulsivo. Aquele familiar liga, né, para a clínica, chama a remoção vem, pega esse paciente, leva até uma clínica médica especializada. E muitas das vezes, a administração dessa clínica especializada, ela não sabe os documentos necessários para aquela internação, se o familiar pode ou não, se é o médico que tem que internar ou não, se tem que comunicar ao Ministério Público ou não, de acordo com a legislação. Então eu organizo todo esse sistema, a internação seja segura,
correta e conforme a lei, que não gere prejuízo nem para o familiar, segurança para o dependente químico, para a instituição, né? Considerando que hoje eu advogo bastante para as instituições. Reabilitar vida, remoções. Serviço e assistência em eventos. Acompanhamento terapêutico. Bom dia a todos, equipe Reabilitar Vidas em mais um procedimento sentido Centro de São Paulo. Serviço de home care. Equipe especializada em remoções 24 horas. Com mais de 13 anos de experiência, tratando doenças relacionadas à saúde mental, dependência química e alcoolismo, contamos com um ambiente confortável, seguro e metodologia avançada. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar. Você está assistindo ao programa Novo Mundo com Vida. Hoje estamos falando sobre diversos temas relacionados à recuperação, junto com nossos convidados, o psiquiatra Dr. Guilherme Messas e o psicólogo Rafael Leite. Rafael, você trabalha com o momento da recolocação do paciente no contato com a vida, ou depois de uma internação, ou talvez por conta de um novo ajuste, redirecionamento. E você encontra muitas barreiras neste processo de reinserção do paciente? Sim, diversas e de várias ordens, né? Até por conta de ser uma fase também de descobrimento, né? Então, uma coisa é a ideia que eu chego, né, para um tratamento, seja o indivíduo, seja a família, a ideia que eu chego de ressocialização, de reinserção, né, de um funcionamento saudável no campo social, né, e a outra é o fazer. Então é nesse espaço, é nesse dia a dia, é no fazer que essas, não chamaria nem de barreiras, mas as crises e a renovação dessa idealização vai acontecendo, né? Então, o projeto de vida, ele é montado, ele é desenhado junto com o residente, ele é executado com acompanhamento e ele está aberto à revisão constante, né? Até para acontecer essa atualização do quem eu sou, do como me relaciono com esse ou esse desafio, né? Então, é aquela coisa do hábito, né? Então, uma coisa é, nossa, eu vou chegar, vou fazer academia todo dia, vou correr no parque, vou procurar emprego, e aí passa um dia e passa outro. Então, nós estamos ali exatamente para auxiliar essa reconstrução, né? Então, não é só um voltar, é o como vai acontecer esse retorno após a fase da internação, ou mesmo antes, né? Tem paciente que não chega, como você mesmo falou no intervalo, a questão do fundo do poço, que é muito relativo também. Então, todos esses temas, né, eles são material do dia a dia. Ajudar a ressignificar e entender o que é esse processo o que é. Uma coisa é, para mim, o funcionar em sociedade, né? Para outro, com aqueles desafios. Então, acontece sim. Mas eu não chamaria só de barreiras, né? É claro que a gente está falando de uma doença crônica, recidiva, que pode se reinstalar, que pode reaparecer, que vai dar sinais, né? Então, a recaída, a gente não fala só do uso, né? O uso, ele é a ponta final de um processo que vai acontecendo. Então, na residência, a gente tem essa proximidade de poder pontuar e perceber todos esses sinais e sintomas acontecendo a ponto de corrigir, intervir, né, e auxiliar a permanecer nesse caminho árduo, mas que é um
um caminho também muito revelador. Né? Então, olha, a ideia que eu fazia de recuperação era uma, hoje eu estou reaprendendo um outro sentido, um outro significado. E além de árduo, revelador também que vale a pena. Doutor Guilherme, no consultório com os seus clientes ou nas aulas acadêmicas, quando está ali ensinando a matéria, o senhor sente que existe ainda muito preconceito atrapalhando a verdade no conceito de recuperação? Existe muito preconceito, existe muita desinformação a respeito desse assunto que são as adições e as dependências químicas. Eu não teria receio em dizer que esse é o assunto menos estudado, menos conhecido de todos os assuntos da saúde mental e o que mais gera controvérsias. Uma parte dessas controvérsias, uma parte dessas desinformações vem porque se agregam considerações ideológicas sobre o problema. Ou seja, antes de se atentar para o que uma pessoa experimenta, se chega a conclusões. Isso é um mau caratismo, isso é um problema social, isso é uma doença do espírito, isso é uma doença mental, isso é tudo, na verdade. E o grande desafio vem da gente conseguir olhar em cada pessoa como esse problema se organiza, como essa vida é desorganizada. E essa atitude de conseguir olhar em cada pessoa, em cada contexto, em que situação familiar, em que situação social, em que situação de classe social, em que época da vida, uma coisa é um adolescente, outra coisa é um adulto de 60 anos, a coisa acontece, que pode permitir que a gente supere todo esse campo de preconceitos relacionados a esse assunto. Preconceitos que acabam levando a duas atitudes perigosas. Um excesso de otimismo de um lado, de achar que basta uma solução simples que resolveria, em geral é sempre do vizinho, né? É só fazer isso que conserta ele, e de excesso de pessimismo, de dizer que esse é um problema de profunda imoralidade para o qual não existe solução. Essas duas sombras que se projetam sobre essa questão, que não permitem que a gente veja com a clareza que permite que sim, as pessoas se recuperem e retomem suas vidas significativamente e com os seus valores e com os seus pares, com seus familiares e assim por diante. Clareza sempre fazendo a diferença, que é um dos diferenciais aqui do nosso programa. A entrevista está muito boa. Por mim, eu ficaria aqui horas falando e aprendendo e ouvindo sobre recuperação. Faria isso por muito mais tempo. Mas, como estamos aí nos instantes finais, eu gostaria de pedir que nossos convidados, Rafael, Dr. Guilherme, fizessem suas considerações finais. Obrigado, Bianca. Quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui com o Dr. Guilherme, com você, com o pessoal do Novo Mundo, nesse espaço de construção de saberes, de compartilhamento de informações, né? E lembrar que a recuperação ela é possível, ela é uma realidade, e agradecer mais uma vez o convite. Obrigada, Dr. Guilherme. Mesma maneira, Bianca, Rafael, gostaria de agradecer a honra de participar do programa Novo Mundo Convida. Minhas considerações finais são da ordem de conclamar as pessoas que têm uma experiência de adição ou familiares que têm esse problema cercando entre seus queridos, que deve-se enfrentar essa questão com lucidez, serenidade, paciência e esperança. Não se trata de uma questão fácil, definitivamente não, mas se trata sim de uma questão que é passível de ser encaminhada, evocando e desenvolvendo aquilo que nós, humanos, temos de melhor e de genuíno em nossa experiência, que é justamente a capacidade de vivermos uma vida repleta de significado e de valor. É próprio da nossa natureza caminharmos rumo a uma recuperação. E que, portanto, se nos aliarmos àqueles que nos ajudarão a iluminar esse caminho de recuperação, é sim possível superar essas situações as mais difíceis ligadas ao uso de substâncias.
E com essas palavras de esperança, eu quero também agradecer a você que está aqui acompanhando essa programação e também agradecer, claro, a presença de nossos convidados. Eu espero que você tenha gostado e em breve estaremos novamente juntos para mais um bate-papo super edificante. Muito obrigada pela presença de vocês aqui em nossos estúdios, por toda a clareza, todo o conhecimento que compartilharam com nossa audiência e até a próxima. Chegando aqui ao final de mais uma edição do programa Novo Mundo com Vida. Agradecendo mais uma vez a sua companhia e te dizendo que fique ligadinho porque na próxima semana estaremos de volta com mais convidados muito especiais. Até lá! Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do Estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.